A MSF vem trabalhando cada vez mais e de forma cada vez mais estruturada com as comunidades, não só para as comunidades, mas com as comunidades. E a gente, não só do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista de adaptação climática, a gente reconhece nas comunidades muita potência, muito conhecimento, muita estratégia, muita solução, né? Então a gente não só aprende com eles, né? A gente entende que talvez a gente tenha algo a compartilhar, algo a ensinar, mas sem dúvida a gente tem muito mais que aprender com eles, né? Porque ninguém melhor do que eles conhece o contexto, conhece como as coisas estão se transformando, conhecem os impactos, né? Então a gente vem estabelecendo cada vez mais relações de colaboração, de parceria, inclusive para incorporar nas nossas soluções as soluções desenvolvidas pelas comunidades com as quais a gente trabalha, né? E para falar mais especificamente do que a MSF está fazendo, a gente adota uma estratégia de saúde planetária, né, que é o tema da nossa conversa hoje. Então a gente tem um entendimento de que não é possível conquistar a desejada saúde humana sem que o planeta esteja saudável também, né? Nós somos um único ecossistema, nós somos intrinsecamente dependentes do meio em que a gente está inserido, e, portanto, a gente trabalha em três áreas interconectadas, né? A gente trabalha com adaptação, com mitigação e com advocacy, né? Adaptação é basicamente entender cada vez mais e de forma cada vez mais profunda essas correlações. Então, de que forma a crise climática e seus impactos e os processos de degradação ambiental estão afetando as comunidades com as quais a gente trabalha, a saúde dessas pessoas e as atividades de MSF, né? E a partir disso, tomar ações e adotar soluções para que a nossa resposta esteja cada vez mais embasada nessas questões e nesses entendimentos. Então, a gente vem incorporando, por exemplo, o uso de dados meteorológicos, né? E cada vez mais a gente vem incorporando dados meteorológicos, inclusive para dar suporte aos nossos movimentos de logística, né? A gente vem trabalhando cada vez mais com antecipação. Então, à medida em que a ciência climática nos permite entender o que vai acontecer, além do que está acontecendo, a gente vem incorporando essas decisões nas nossas preparações, nas nossas estratégias de emergência, para que a gente não só esteja mais preparado para responder, mas para que a gente possa atuar junto às comunidades antes que um desastre ocorra, por exemplo, né? E a gente vem trabalhando fortemente para ampliar a resiliência dos nossos equipamentos, para que eles sejam mais resistentes a esses efeitos, porque cada vez que, por exemplo, um hospital de MSF colapsa por um desastre, isso pode significar meses, por exemplo, de uma população inteira sem atendimento médico, né? Melhorar essa infraestrutura também é parte do nosso trabalho. Então, esse é um pouco o escopo de adaptação que a gente vem trabalhando. Mas igualmente importante é reconhecer que toda ação de MSF gera um impacto ambiental. E nós somos muito responsáveis por isso, né? Então, é óbvio que a gente tem que seguir fazendo esse trabalho e a gente tem que ampliar esse trabalho porque as demandas são cada vez maiores. Mas a discussão internamente é como é que a gente mantém o nosso trabalho, mas faz ele de uma forma mais eficiente do ponto de vista ambiental. Então, tem uma série de soluções já adotadas, embora a gente esteja engatinhando nesse processo, tem muito que ser feito, mas a gente tem, por exemplo, sistemas de condicionamento de ar movidos a energia solar para ambientes hospitalários, por exemplo. Isso já está em uso em MSF há algum tempo. Então, a gente vem cada vez mais mapeando os nossos impactos, entendendo onde é que a gente gera impacto ambiental e onde é que estão as nossas emissões de carbono, para que a gente possa cada vez mais ter soluções efetivas nesse sentido, no sentido da redução. E é importante comentar que a MSF tem um compromisso público com o Acordo de Paris e nós estamos comprometidos com uma redução de 50% das nossas emissões de carbono, baseadas em 2019,
até 2030. Então, esse é um esforço global de NSF, muito importante, e um compromisso público, uma vez mais. E, finalmente, quando a gente fala de advocacy, a gente está falando de um uso responsável da nossa voz, né? A NSF, depois de 5 décadas de trabalho humanitário, conquistou uma voz que é relevante no cenário internacional, né? E, ao mesmo tempo, em muitas das comunidades profundamente afetadas pela crise climática, a NSF é a única organização humanitária atuando. Isso é um privilégio, de uma certa forma, e nos traz muita responsabilidade também. Então, à medida em que a gente tem acesso a essas populações, à medida em que a gente observa os impactos no campo, a gente tem muita responsabilidade em trazer essas vozes, trazer essas histórias para a arena internacional. Então, desde ações de comunicação como essa conversa que a gente tem hoje aqui, até ações institucionais de larga escala, como, por exemplo, a delegação oficial de NSF na Conferência das Partes do Clima da ONU, a gente vem tentando ao máximo trazer a pauta humanitária e a pauta de saúde para as conversas sobre clima mundo afora. Em suma, o que a gente tenta fazer é não só usar a nossa voz com responsabilidade, mas também fazer pressão para que a agenda climática avance, porque, de fato, tem muito a ser feito.